Há pouco mais de 200 anos, o 7 de setembro marcou a independência do Brasil. E o portal AM1 veio conversar com o especialista político, o professor Dr. Elcio Ribeiro, para explorar a história por trás desse acontecimento e como isso moldou o país moderno. Então, professor, muito obrigado, primeiramente, por receber a equipe do portal AM1 aqui para falar aí sobre um assunto tão importante agora da independência do Brasil, que é celebrado no dia 7 de setembro. Então, já nessa pegada, eu pergunto aí, senhor, quais foram os fatores principais que fizeram o Brasil ali ter a sua independência? Bem, primeiro eu queria dizer que é uma satisfação colaborar com o portal AM1. E é uma data festiva, né? Conseguida lá no comecinho, eu diria, do século XIX, 1822. Foram múltiplos fatores, né? Já tinha ocorrido a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então tinham movimentos populares já insatisfeitos e eu diria, Guilherme, acima de tudo, teve uma questão econômica forte, né? A economia não estava de vento em popa e muitos insatisfeitos com as cobranças exorbitantes de impostos se juntaram para ver se mudavam alguma coisa. Foi aí que foi feita a independência. Então, já nessa pegada aí da economia, foi bom o senhor comentar, porque com certeza o Brasil enfrentou grandes desafios ali após sua independência. E como essa independência afetou a economia, a sociedade, também a política internacional aí de como os outros países na época enxergaram o Brasil? Olha, como eu falei, nós já estávamos vivendo a Revolução Industrial e a maioria dos países do mundo tentando se desenvolver através de relações econômicas um tanto quanto decentes. O Brasil continuava a sua economia com base na escravidão, né? Escravidão de negros, tentativa de escravidão dos indígenas locais também. Então é evidente que sem aquele grande guarda-chuva de Portugal, que nos abria portas para o mundo afora, é claro que teve as dificuldades iniciais, né? Mas as pessoas brincam que no Brasil, até por ser possante, grande, se der tudo errado, dá certo, né? A economia sempre foi um fator interessante, nós tínhamos matéria-prima, na época madeira, minério, pedras preciosas, e isso fazia com que a gente conseguisse se virar. Naquela época, inclusive, tinha até uma expressão, né, que era só para inglês ver, quando os europeus vinham aqui e arrumavam ali a cidade, né, e no que isso também afetou lá na Europa, né? É interessante que até aqui em Manaus os ingleses tiveram um trabalho interessante, né? Isso mais para o final do século XIX já, né? E aí muitas coisas no Brasil, utilizando esse ditado popular, foram só para inglês ver. A independência não deixa de ser algo para inglês ver. Por quê? Porque o rei era português, estava em Portugal, quem estava aqui no Brasil? Seu filho, né? E foi ele quem gritou independência, ele se tornou o imperador. Ou seja, ficou tudo em casa com a mesma família. Com um detalhe, Guilherme, esse rei que se tornou, esse representante do rei, Dom Pedro I, que se torna imperador, mais tarde ele abandona o Brasil e volta para Portugal, né? E lá ele é rei também em Portugal, deixa aqui o seu filho, ainda pequeno, né? É isso, então teve muita coisa só para inglês ver, de fato. Então, neste caso aí, a independência serviu para quem, né? Porque tinha toda uma sociedade, mas também tinha ali a classe aristocrata. Então, para quem que essa independência serviu? Afetava diretamente a sociedade na época? Olha, a independência serviu de começo, tá? Para que o poder permanecesse na mão de quem estava, antes estava com os portugueses, permaneceu com o filho do rei, né? Então já serviu para manter as benesses familiares da família real. E, posteriormente, evidentemente, tinha uma classe emergente, uma classe burguesa já começando a produzir, que teve interesse nisso, ou seja, não vai ter aquele sanguessuga de impostos sendo levados para a corte, né? Então vamos deixar isso aqui no Brasil. Então isso foi útil. Mas se você pegar de 1822, quando houve a independência, até 1888, nós continuamos escravizando pessoas, navios negreiros, dizimando a população indígena que não se submetia à escravidão. Então isso tem que ser claro também. E como esses fatores aí, principalmente posterior à independência, moldou a identidade aí do brasileiro?
É claro que todo o século XIX houve uma formação de uma identidade brasileira, né? Muito calcado, e aí tem vários pensadores que trabalham isso, na ideia da Casa Grande e da Senzala, separação drástica de classe, e é o tal negócio, quando você acaba ficando muito num lugar, você acaba tendo simpatias por aquele lugar. Então, começou a nascer dentro do espírito que estava no Brasil, uma noção de nacionalismo, de querer bem aquele lugar que se vivia. Certo. E já encaminhando aí para o final, o 7 de setembro agora, ele remete muito, como o senhor falou, à identidade ali do patriota, do que o Brasil gosta de ser enxergado. Então, lá de 1822 para agora, em 2023, o que o senhor considera aí da relevância dessa data para os dias atuais? Olha, primeiro que é importante nós frisarmos que os portugueses tiveram um trabalho hercúleo para tornar o Brasil do tamanho que ele é hoje, né? E este 7 de setembro marca, de certa forma, a nossa soberania, um Brasil grande, vigoroso, rico em recursos naturais, hoje com uma indústria invejável, podendo hoje sentar na mesa de negociação com boa parte dos países e negociar ali, eu diria que com um relativo equilíbrio, né? Então, nesse aspecto, a gente comemora o 7 de setembro, nossa soberania, nossa independência, e o Brasil pujante, forte como ele é, como ele se tornou. Então, nesses últimos tempos aí, mais ou menos nos últimos 20 anos aí, o 7 de setembro se tornou muito aí, às vezes, uma data de palanque político também, né? Como o senhor considera e como o senhor enxerga essa situação? A política tenta sempre se apropriar de datas que servem para ela de alguma forma, né? Então, alguns tentam colocar um patriotismo exacerbado, outros tentam minimizar isso. É bom lembrar que o Brasil faz parte de várias organizações integrativas e eu penso que a construção de uma nova sociedade, de uma sociedade pujante, é sempre irmanada com outros, e nada de superioridade nacionalista que isso beira até um nazifascismo. Então, é interessante que o Brasil saiba que o desenvolvimento dele é calcado também nas melhores relações que ele tem com os seus irmãos, né? E isso eu espero que continue. Então, ótimo. Muito obrigado, viu, professor, mais uma vez aí por receber a equipe do Portal AM1 aí. Se o senhor quiser deixar as últimas considerações finais aí para os nossos telespectadores e também aí uma mensagem sobre esse dia 7 de setembro. Satisfação estar mais uma vez no Portal AM1, um abraço a todos do portal e a quem nos escuta, eu espero que aproveite bastante o feriado de 7 de setembro e reflita sobre toda essa história que levou até a independência, o que a gente tem hoje. É isso. Um abraço para vocês, tudo de bom. Então você acompanhou agora aí a entrevista com o professor Elcio Ribeiro sobre o dia 7 de setembro, que é considerado a independência do Brasil. Então, para essas e outras informações, vocês podem acessar as nossas redes sociais. Eu sou o repórter Guilherme Neri para o Portal AM1. Informação com qualidade.